Este aqui é o seu resumo expresso sobre ética e emoções na segurança do trabalho. Mergulhando nas aulas do professor Everton Andrade, a gente vê que a verdadeira proteção vai muito além de regras e capacetes. É, na real, pura ciência do comportamento humano. Primeiro, a ética é a nossa bússola inegociável. Na prática, isso significa ter o dever moral de nunca assinar um laudo sem checar o local e a coragem de parar tudo para salvar vidas. Pense no profissional de segurança como o capitão de um navio. As normas técnicas são o mapa, mas a ética é a bússola. Você quebraria a sua bússola só para cumprir um prazo de entrega? E bom, se a ética é o que nos guia nessas decisões difíceis, como a gente gerencia a pressão na hora H? Isso nos leva ao segundo ponto. Emoções salvam vidas. Um líder emocionalmente inteligente percebe a exaustão da equipe e usa comunicação assertiva para barrar riscos, de forma firme, mas sem nenhuma agressividade. Aí você pode perguntar, mas espera aí, segurança não é só decorar as NRs, aquelas normas regulamentadoras? Olha, humanos não são máquinas, e um cérebro estressado ignora até o manual mais perfeito. Quando a gente domina essas reações emocionais, transformamos todo o ambiente ao nosso redor. Por fim, priorize a confiança em vez da punição. O foco aqui é a segurança psicológica, criando aquele espaço seguro onde a equipe relata quase acidentes sem o medo de retaliação. É igualzinho ao sistema imunológico da empresa. Se os trabalhadores escondem os sintomas por medo de castigo, a operação inteira entra em colapso sem aviso prévio. A proteção definitiva no trabalho não é forjada apenas em aço e regulamentos, mas construída sobre empatia, coragem moral e uma confiança inquebrável. Welcome to the debate. Bom, se um operário sofre um acidente grave, tipo esmagado por uma máquina no chão de fábrica, de quem é a culpa? A resposta automática costuma ser sempre do próprio trabalhador, né? Que, sei lá, ignorou uma regra de segurança. Exatamente. Mas e se a gente olhar mais de perto? E se o verdadeiro culpado for o gerente que criou um ambiente onde quebrar essa regra parecia a única maneira de o funcionário bater a meta e manter o próprio emprego? Nossa, isso é uma provocação em tanto. Porque olhando de fora, a indústria parece ter uma resposta pronta para tudo. Tem máquinas, normas, placas de perigo. Aham. Mas a realidade ali do dia a dia, com a pressão suando na nuca do trabalhador, é incrivelmente caótica. Pois é, e é exatamente nesse caos que a gente mergulha hoje na nossa discussão. Nós vamos explorar um material fascinante, que são os registros e reflexões das aulas do professor Everton Andrade. Sim, um material focado na formação técnica em segurança e saúde do trabalho, a famosa SST. Isso. E a pergunta central que a gente extraiu dessa base hoje é o que realmente garante que alguém volte vivo para casa no fim do expediente. De um lado, eu defendo que a proteção real só existe quando a gente aplica um rigor absoluto às normas. Sabe, uma ética de regras inflexíveis, estruturais, que simplesmente não se curvam à pressão da produção. E eu encaro isso por um ângulo bem diferente. Porque normas no papel não salvam vidas se você ignorar a cabeça de quem está operando a máquina. Eu defendo que a verdadeira segurança é comportamental. Ah, comportamental. Sim, ela depende muito da nossa capacidade de gerenciar o lado socioemocional da equipe, de criar segurança psicológica e de entender de fato as limitações humanas. Bom, então vamos colocar as cartas na mesa. Para mim, a espinha dorsal de qualquer ambiente de risco é a normatividade, aliada ao que a filosofia chama de deontologia, que é basicamente o dever pelo dever. Certo. No ambiente industrial, uma empresa tem o que a gente chama de sua axiologia, né? O seu sistema de valores. E nesse sistema, a vida tem que ser o valor supremo. Mas como é que você garante que a vida vença a meta de produção no fim do mês? É aí que está o desafio? Exato. E eu te garanto que não é com abraços ou conversas motivacionais. É com a aplicação técnica e rigorosa das normas regulamentadoras, as nossas NRs. É o técnico de segurança bater o pé e se recusar a assinar um laudo de um lugar que ele não inspecionou pessoalmente, por exemplo. Olha, eu entendo totalmente o apelo dessa visão. Ter um manual de regras nos dá uma sensação enorme de controle, sabe? Mas o problema é que a regra, por si só, é vazia. Vazia? Como assim?
É que o operador não é um robô que você programa com uma NR. Ele tem medo, ele tem fadiga, ele tem contas para pagar no fim do mês. A minha premissa é a subjetividade. Cada pessoa percebe o risco de um jeito diferente. Mas a regra serve justamente para padronizar essa percepção. Sim, mas se você simplesmente impõe uma cartilha de cima para baixo, você não está criando segurança. Você está criando um teatro burocrático. A prevenção de verdade exige segurança psicológica. Tá, e como você define isso na prática do chão de fábrica? É o funcionário saber que ele pode parar a máquina e relatar que, sei lá, quase sofreu um acidente. E fazer isso sem o terror absoluto de ser punido ou demitido por atrasar a linha de montagem. Entendi. E tem mais. Se a gente quiser que o adulto siga a regra, a gente precisa entender de andragogia, que é o ensino voltado para adultos. Adultos odeiam ser tratados como crianças. Imagina um técnico de segurança de 20 e poucos anos entregando um manual pronto para um motorista de caminhão com 20 anos de estrada. Eu imagino que a receptividade não seja das melhores. Esse manual vai parar no porta-luvas e nunca será lido. Mas, se você senta com esse motorista, usa a experiência dele para mapear os pontos cegos e construir a rota segura junto com ele, a adesão dispara. Por quê? Porque ele está defendendo uma regra que ele ajudou a criar. Ele é coautor da própria segurança. Essa ideia da coautoria é bem interessante, eu admito. Mas a gente não pode esquecer a natureza do cumprimento de regras num ambiente de altíssimo risco. Pensa nas regras de segurança como a fundação de concreto armado de um prédio. Ok. Você não senta para negociar com a gravidade. A gravidade puxa tudo para baixo sempre. A pressão por produção é a gravidade da fábrica. Então, a segurança tem que ser fundamentada numa moralidade muito rígida, que é basicamente o hábito coletivo de nunca aceitar o jeitinho brasileiro. Sabe aquele ajuste rápido com a máquina ligada só para não perder tempo? Nossa, sei bem. É o que mais acontece na prática. Pois é. E é aí que entra a ética profissional inflexível. A recusa absoluta de qualquer gratificação ou pressão para ignorar uma infração. Se a gente começa a flexibilizar os processos baseados no humor do dia, no cansaço ou no contexto desse motorista, a estrutura inteira desmorona sobre o peso da demanda. Mas será que desmorona mesmo? Com certeza. A norma cria uma barreira física. Se você precisa instalar um equipamento de proteção coletivo, tipo um exaustor ou uma grade, você vai lá e instala. Isso independe de como o operador está se sentindo no dia. Mas olha, a fábrica não é feita de concreto morto, ela é um organismo vivo. Quando você diz que a norma independe de como o operador se sente, eu te garanto, ignorar o sentimento do operador é a receita certa para o desastre. O material do professor Everton traz um conceito vital aqui, que é a alteridade. Que é basicamente se colocar no lugar do outro, certo? Mais do que isso, na verdade. É reconhecer que a realidade do outro é fundamentalmente diferente da sua. Um engenheiro planeja a máquina lá no ar-condicionado do escritório, mas o operador lida com ela no calor de 40 graus, sentindo a vibração no braço o dia todo. Sim, os contextos são diferentes. E existe um nível ainda mais profundo, que ele chama de alteridade radical. Imagina um funcionário novo que acabou de chegar do interior, entrando numa planta petroquímica gigante pela primeira vez. Ele é literalmente cego para os perigos dali. Ele não viveu aquilo. A responsabilidade por esse cara é totalmente nossa. Tá, mas a norma existe justamente para guiar esse cara. Mas você não pode entregar um PDF de 50 páginas, mandar ele assinar um termo de ciência e achar que fez o seu trabalho, entende? A rigidez da sua norma não ensina o novato a sobreviver. O que ensina é a empatia, o acompanhamento passo a passo, entendendo o nível de absorção dele. Mas veja bem, eu concordo plenamente que o treinamento precisa ser compreensível e humano. Onde eu acho que a sua abordagem encontra um muro de concreto é na hora da crise. Na hora da tomada de decisão pesada, a empatia precisa dar lugar à lógica fria e resolutiva. Como assim? Em que situação? Imagina o clássico dilema ético industrial. Faltam 3 dias para entregar um lote milionário para um cliente internacional. Aquele cenário de pressão total. Pressão total. Se atrasar, a multa contratual quebra a empresa.
Mas aí, a sua equipe de segurança detecta um superaquecimento numa caldeira e diz que precisa parar tudo para uma manutenção preventiva imediata. E aí a coisa complica. Complica muito, porque nesse segundo não tem negociação emocional com o diretor da fábrica. A decisão de apertar o botão vermelho e parar a produção exige um raciocínio puramente lógico, técnico e ético. É a tomada de decisão responsável. Mas a decisão é feita por humanos, né? Sim, mas guiada por critérios técnicos. Você escolhe o equipamento que protege a vida pela qualidade técnica, não porque o vendedor é gente boa. A objetividade nua e crua é o que segura a mão do diretor quando a pressão financeira tenta esmagar o bom senso. Olha, a lógica fria funciona perfeitamente dentro da sala de reunião, com ar-condicionado. Mas o chão de fábrica durante uma crise não é um tabuleiro de xadrez. O mecanismo que sustenta essa decisão e gerencia o caos é puramente socioemocional. Você acha que a emoção controla a crise? Imagina que a caldeira realmente apresentou falha. A sirene começa a tocar, tem fumaça no ar. Não é a lembrança da norma regulamentadora que vai salvar a equipe. É a tolerância ao estresse do líder. É a resiliência dele. Mas espera aí, a técnica não é o que dita a evacuação e os procedimentos? A técnica é o mapa, mas a inteligência emocional é o que faz você conseguir ler esse mapa no escuro, no meio do pânico. Pensa no conceito de autorregulação. Um supervisor passa na linha e vê um operador cometendo um erro grave, que poderia ter causado uma amputação. Uma situação bem tensa. Muito. A reação automática do cérebro reptiliano desse supervisor é berrar, humilhar o cara na frente de todo mundo pelo susto. O que acontece se ele gritar? Ele instaura o pânico. Exato. O operador e todo mundo em volta vão esconder o próximo erro só para não serem humilhados. Mas a autorregulação permite que esse supervisor engula o susto, respire fundo, isole o funcionário e dê um feedback construtivo. Sem o controle emocional, a sua técnica inegociável desmorona sob pressão. Ok, você tocou num ponto crucial agora, que é o papel do supervisor, da liderança. Isso nos leva exatamente à espinha dorsal do meu argumento, a ética de virtudes. E aqui eu falo da formação do caráter de um líder. Certo, o caráter. Para que aquele operário acredite que a segurança é coisa séria, o líder dele precisa ser um exemplo constante, uma verdadeira muralha moral. É a virtude da coragem, sabe? A coragem de olhar para o diretor, como naquele exemplo da caldeira, e dizer: nós vamos parar a fábrica agora. Você sabe como você constrói autonomia verdadeira no trabalhador? Dizendo que ele tem o direito de recusa. Não só dizendo, o trabalhador só exerce o direito de recusa, que é o direito de cruzar os braços e dizer que não vai fazer aquilo porque o risco é iminente, se ele souber com 100% de certeza que o líder dele vai comprar a briga. Faz sentido. Se ele vê o supervisor parando uma linha de $1 milhão porque faltava uma trava de segurança de R$10, acontece uma mudança psicológica muito forte. Ele percebe que a segurança não é um pôster colado na parede, é um limite real. Mas aqui eu tenho que te dar um empurrão, porque o seu modelo tem uma fragilidade bem perigosa. Manda. Qual fragilidade? Você e o material do professor defendem muito a vulnerabilidade, a ideia de que o líder deve admitir os seus próprios erros para humanizar a relação. O meu questionamento é: se um líder passa o tempo todo mostrando as suas falhas para parecer humano e empático, ele não corrói a própria autoridade técnica? Você acha que corrói? Eu me pergunto como é que uma equipe vai obedecer instantaneamente a uma ordem de emergência ou uma diretriz absoluta do tipo é terminantemente proibido iniciar a solda sem o aterramento. Eles vão obedecer se enxergarem esse líder apenas como um colega falho e vulnerável e não como uma autoridade protetora inabalável. Olha, essa é, sem dúvida, a maior armadilha do pensamento tradicional de gestão corporativa. A ideia de que vulnerabilidade é igual a fraqueza. Mas os dados e o dia a dia nos mostram o exato oposto. A vulnerabilidade não destrói a autoridade. Ela é a argamassa da confiança. Confiança baseada na falha? Um líder que finge ser infalível baseia sua autoridade apenas no medo. E sabe qual é o grande problema da obediência baseada no medo? Ela falha quando ninguém está olhando.
Exatamente, ela dura só até o líder virar as costas. Quando o líder admite um erro, ele não perde o respeito da equipe. Ele sinaliza para eles, olha, a verdade é mais importante do que o meu ego. Isso é revolucionário numa fábrica. Mas como isso funciona na prática da segurança? O material aborda a escuta ativa, por exemplo, nas reuniões da CIPA. Um líder que senta, cala a boca e ouve o operário do turno da madrugada sem interromper está mapeando riscos sistêmicos que ele, lá do escritório, jamais sonharia que existem. Tá, mas e a firmeza na hora do erro? Ele precisa corrigir. Mas você pode ser vulnerável e firme ao mesmo tempo. O curso traz o exemplo do autoconhecimento. Um instrutor percebe que naquele dia específico ele está impaciente, está com problemas pessoais, e ele pede para um colega conduzir o treinamento prático de altura no lugar dele. Isso requer muita maturidade. Admitir isso não é falta de caráter. Isso é prevenir um acidente real. Ele evitou que o próprio ego colocasse os alunos em risco. A autoridade do crachá, aquela que finge perfeição, quebra na primeira crise. A autoridade baseada no respeito mútuo salva todo mundo. Sabe, eu entendo que a empatia e a vulnerabilidade criam pontes maravilhosas. Isso é inegável. E você explicou muito bem. Mas eu preciso puxar a nossa lente para o nível macro de novo. Vamos lá. Porque, por mais que o líder seja maravilhoso, compreensível e empático, a intervenção que realmente afeta a vida de 1000 pessoas num galpão gigante não é o afeto. É a materialidade do bem comum. Você fala de estrutura física, então. Sim, estrutura física e processos que sejam avaliáveis. Instalar um sistema de exaustão industrial de última geração vai limpar o ar dos pulmões de todo mundo, independente se o funcionário ama ou odeia o gerente dele. É uma intervenção estrutural pesada. A filosofia grega chama isso de justiça distributiva. Distribuir os recursos de forma justa. Isso. Você tem que distribuir os recursos de proteção, tipo as melhores luvas, os sensores mais modernos, de forma justa entre todos os setores, para que a base da proteção seja material e inegociável. E soma-se a isso a frônesis. A sabedoria prática. Exato. É a tradução da regra para a realidade material. Como, por exemplo, instalar um limitador eletrônico de velocidade na empilhadeira porque o piso do setor B vive molhado, sabe? O meu ponto é, o sistema de proteção precisa ser maior, mais forte e muito mais previsível que as falhas e os humores humanos. Eu concordo que o sistema pode e deve ser forte, mas a gente não pode esquecer que ele está imerso numa realidade sistêmica humana que não perdoa. Não adianta absolutamente nada ter o melhor sistema de exaustão, a melhor justiça distributiva de equipamentos, se a gente não tiver o que o professor chama de consciência social. Mas onde a consciência social entra se o equipamento de ponta já está lá, garantindo a purificação do ar? O pulmão do cara está protegido. Entra porque o corpo humano não é feito de aço, entende? A precarização do trabalho adoece a mente e o corpo muito antes de qualquer acidente físico. Não me importa o quão limpo é o ar no galpão se aquele operador está no 14º dia seguido de trabalho, cobrindo buracos na escala porque a empresa não contrata mais gente. O cansaço extremo é um fator grave. O ritmo circadiano dele está destruído. Ele vai ter um apagão mental e colocar a mão na prensa, mesmo com o ar puro. Precisamos falar de sustentabilidade humana. Isso significa criar turnos que respeitem o sono e a biologia da pessoa. Significa investir pesadamente em mediação de conflitos. Mediação entre produção e segurança, você diz? Exatamente. A tensão entre o cara que quer produzir mais rápido e o técnico que quer produzir com segurança é diária e brutal. Você só resolve isso se tiver inteligência emocional para criar um meio-termo sustentável, e não só batendo na mesa com a NR na mão. O tecido que sustenta a operação a longo prazo é invisível, é o cuidado psicológico, a saúde mental e o combate fortíssimo ao assédio moral por metas. Bom, eu acho que nós dissecamos os dois lados dessa moeda com muita profundidade. E, para sintetizar a minha perspectiva hoje, com base nas anotações do curso de SST, eu reafirmo sem uma espinha dorsal de aço, feita de deontologia, normatividade e um caráter focado em virtudes inegociáveis, a segurança vira refém das conveniências.
Aham. A gravidade da produção vai sempre puxar para baixo. Então, só os limites estruturais rígidos, as decisões lógicas isoladas da emoção e um grande investimento material conseguem barrar um desastre antes que ele se desenrole. A prevenção, para mim, tem que ser fria e objetiva para poder proteger calorosamente a vida. É uma bela forma de colocar, devo admitir. Mas a minha síntese puxa para o barro da realidade diária. Processos perfeitos no papel falham terrivelmente se você não lubrificar as engrenagens com empatia, escuta e muito desenvolvimento socioemocional. Certo. O trabalhador carrega uma bagagem imensa biológica, emocional, cultural. Se não existir segurança psicológica, se não houver andragogia para ele cocriar a regra e uma humanização dessa liderança através da vulnerabilidade verdadeira, a sua norma rígida vira apenas um instrumento burocrático para colocar a culpa no funcionário depois que ele, infelizmente, perdeu um dedo. Pois é. Mas sabe, apesar dessa nossa tensão sobre como estruturar a melhor defesa, os registros do professor Everton revelam pontos de convergência que são cristalinos. Nós dois concordamos, sem a menor sombra de dúvida, que a axiologia central, aquela regra de ouro que não pode ser tocada, é que a vida é o valor supremo do trabalho. Totalmente de acordo. E concordamos que o objetivo final de tudo isso é construir uma verdadeira cultura de segurança, aquela onde a segurança deixa de ser o policial chato com a prancheta e passa a ser a forma natural de trabalhar. Exatamente. E eu somo a isso o nosso repúdio absoluto à cultura da culpa após acidente. A humanização tem que ser o foco sempre. Se o pior acontece, o acolhimento do acidentado e da família dele tem que ser absoluto. Com certeza. Nenhuma caça às bruxas salva a perna que foi perdida, né? A ética do cuidado exige que a gente olhe para a integridade do outro genuinamente como se fosse a nossa própria integridade. Bom, no começo da nossa conversa, a gente imaginou a fábrica e a linha de montagem. Seja você do meu time que acredita que a salvação está nas fundações sólidas e normativas que não se dobram à pressão, ou do time que vê na empatia e na segurança psicológica o verdadeiro escudo de proteção, a verdade irrefutável é que a saúde do trabalhador é um ecossistema incrivelmente complexo e fascinante. É um quebra-cabeça que exige técnica e alma ao mesmo tempo. Então, a gente deixa você, que nos escuta, com essa imagem para amanhã. Quando você pisar no seu ambiente de trabalho, o telefone estiver tocando, os e-mails acumulando e a pressão chegar no limite, olhe ao redor. O que realmente está lá para impedir que as coisas saiam dos trilhos? Fica a reflexão.